Oi, meu nome é Ana Beatriz e vou dar continuidade sobre o gênero artigo de opinião. Mas para dar início à produção textual desse gênero, a pessoa precisa ter ciência de alguns critérios exigidos na própria produção. Primeiro, a produção do gênero textual proposto. Você não pode fugir do gênero textual que está sendo solicitado. Se é um artigo de opinião, você tem que apresentar as características desse gênero. Segundo, o uso adequado das coesões. Bem, a coesão é a utilização correta dos conectivos. E esses conectivos, eles ligam as frases, os parágrafos no texto. Terceiro, coerência no ponto de vista defendido. Bem, nesse aqui, as suas ideias expostas no texto devem seguir uma linha lógica. Se, por exemplo, na introdução você vai colocar seu posicionamento, seu ponto de vista, ao longo do texto você tem que defender ele. Quarto, consistência argumentativa. Neste daqui você pode trazer dos textos motivadores algo que possa afirmar a sua ideia. Por exemplo, dados estatísticos, para dar consistência no seu texto. E no artigo de opinião, a opinião que você vai defender é a sua, né? E a opinião dentro do texto é a tese. Se você tem um tema X, desigualdade racial, daí você vai defender se você é contra ou se você é a favor desse tema. E isso vai ser sua tese. Aí, a partir da sua tese, você vai desenvolver todo o texto. E é importante que na introdução você já apresente o tema que você vai falar e o ponto de vista que você vai defender. Dessa forma você se orienta pelos textos motivadores, mas sem copiar, porque eles são instrumentos para construir o seu ponto de vista. E agora eu vou ler um trecho com o título Os desafios no combate da desigualdade racial no Brasil. Há mais de um século, desde a abolição da escravatura, pouco mudou em relação da situação do negro na sociedade. Atualmente, existe no Brasil uma taxa muito alta de racismo, embora prevaleça a ideia de que não existe o preconceito contra os negros. Todavia, ainda é possível se deparar com um racismo velado, com pouca reintegração social. Dessa forma, é necessário criar políticas públicas para o combate dessa desigualdade presente no país. Bem, como a gente viu, o título ele é de uma forma atrativa. O título ele tem que ser de uma forma atrativa e não colocar ponto final, né? No título, se for um título extenso, não colocar. E também, como a gente viu, apresenta alguns conectivos que eles estão de uma forma correta, que estão ligando frases, né? Os conectivos todavia, embora, dessa forma. E nesse trecho também apresenta o tema que vai ser abordado, que é a desigualdade racial no Brasil. E também, nesse trecho, está sendo apresentado o posicionamento, o ponto de vista, que vai ser defendido ao decorrer do texto. Mesmo sendo de uma forma indireta, ele está buscando soluções. Então, essas soluções ele vai discorrer ao longo do texto. Aqui embaixo vai ter um link com um documentário a respeito do tema, né, desigualdade racial, que vocês podem assistir, para também fazer uma introdução a respeito desse tema, com base em algumas sugestões que eu dei aqui no vídeo, e até colocarem nos comentários. E para finalizar, lembrando que vocês devem seguir alguns critérios e orientações para a produção do seu texto, né, e manter a organização dele. E também vocês devem se atentar ao número de linhas que se pedem e também devem respeitar os direitos humanos. Um forte abraço, obrigada por assistir até aqui, viu?